hoje uma receita muito legal, uma receita muito deliciosa, inspirada, uma receita pequenininha e simples, que é o mousse de maracujá. Eu trouxe para vocês hoje o bolo mousse de maracujá. Além de deliciosa e saudável, sem açúcar, sem glúten, essa receita ela tem um valor nutricional e agregado, porque eu vou ensinar vocês a utilizarem outras farinhas, além do que a gente tem mais costume de utilizar, que é a farinha de amêndoas, a farinha de coco, dentro da low carb. A gente vai estar brincando um pouquinho com as farinhas para trazer sabor, textura e uma personalidade no nosso bolo, tá bom? De maracujá, com um mousse de maracujá e uma calda aí bem gostosa também de maracujá. Então vocês vão estar aprendendo, na verdade, 3 receitas. Eu vou fazer junto com vocês o mousse e a massa do bolo, tá? Eu vou fazer primeiro o mousse. Esse mousse vocês podem fazer tanto para mousse sobremesa, vocês podem fazer para mousse, né, potinho, vocês podem fazer para rechear o bolo, como eu vou ensinar hoje, certo? Porém, você tem que ter um pouquinho mais de prática para fazer o bolo recheado. Mas fazer o bolo com a cobertura, como eu vou mostrar agora, é muito simples, tá bom? A gente utiliza o iogurte natural e o creme de leite junto e mais a polpa de maracujá. Então, ela é bem azedinho mesmo, bem cítrico. Se você não gosta ou não pode consumir o iogurte natural, você pode estar substituindo tudo por creme de leite e colocando na receita. Aí não vai ficar tão azedinho. Mas eu gosto assim, chega a salivar só de falar de um azedinho aqui, de tanto que eu gosto, tá? Eu vou fazer ele com a polpa do maracujá fresco, tá? Se vocês não gostarem das sementinhas, vocês podem estar batendo a polpa, depois peneirando. Ou como eu faço, eu bato bem a polpa, deixo bem, né, fininha essa sementinha, porque na sementinha tem ali um valor nutricional também, que é bem importante para o nosso organismo. Não só a questão do ser o doce, né? Então, sempre que a gente puder acrescentar, agregar, né, valor nutricional dentro dos nossos doces, fica muito mais interessante, além de já ser sem açúcar, né? E mais natural. Ó, eu tô aqui com uma polpa do maracujá fresco, tá? Pesa em média, gente, eu comprei 6 hoje, pesei todos. A média deles dá em torno de 90 gramas, tá? Uma polpa de maracujá. Então, se você for substituir pelo suco, né, concentrado, presta atenção para não ter açúcar nesse suco, tem que ser o suco concentrado mesmo, pode colocar 90 gramas, que vai funcionar também, tá? Se você quiser um menos cítrico, aí você coloca menos, tá? Aqui no mousse não vai interferir, só vai mudar o sabor do mousse, tá? Então eu tô aqui, ó, vou botar um pouquinho mais, gente, ó, que eu gosto de bem azedinho. Botei 100 gramas aqui no meu. E aí eu vou vir com o iogurte natural, gente, iogurte natural sem açúcar. 300 gramas do iogurte. Então aqui, ó, gente, coloquei no liquidificador. Eu vou bater porque eu quero triturar bem essa sementinha. Olha lá, galera. Nossa. Vocês podem passar pela peneirinha e tirar a sementinha. Eu gosto da sementinha, mas eu vou ilustrar aqui para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então vem aqui o iogurte ralinho, aí você passa pela peneirinha, tá? Não aconselho bater com água e depois passar na peneira, porque vai ficar com gosto de água o seu mousse. Então, se você quiser tirar a sementinha, você faz isso. Se você não quiser tirar, é só continuar ali do jeitinho que tá, que vai ficar maravilhoso, tá? Esse primeiro passo aqui do mousse é só para triturar a sementinha, certo? Se você for usar polpa, você pode jogar todos os ingredientes aqui dentro e aí você bate de uma vez só, tá? Aqui eu tô entrando com o adoçante, 40 gramas de adoçante, no meu caso estou usando o eritritol, mas você pode utilizar o que você quiser. E eu vou vir com 150 gramas do creme de leite, tá? Aqui pode ser o creme de leite fresco, pode ser o creme de leite de caixinha. E agora sim, eu vou pro liquidificador e eu vou bater por mais tempo, porque é aqui que eu dou, né, a textura real do meu mousse, tá? Então eu vou bater mais um pouquinho. E enquanto eu bato, eu vou dissolver a minha gelatina, tá, gente? Eu tô aqui com gelatina incolor, né, sem sabor, incolor. Vou colocar aqui. Então, como é que eu hidrato gelatina? Você vai comprar a sua gelatina em pó, sem sabor, incolor, e você vai ler o rótulo lá da embalagem
e te diz as proporções certinhas para você hidratar. Então aqui eu hidrato ela e levo para o micro-ondas. Gente, cuidado, a gelatina ela tem uma temperatura ideal para você dissolver ela. Se passar muito dessa temperatura, diz tudo na embalagem, tá? Vocês podem ir lá, vai dizer bem certinho, vocês vão ler, muda um pouquinho de marca para marca. Se você passar, né, ferver essa gelatina, ela não vai gelatificar. Gelatificar? Assim se fala? Gelatinizar? Não sei, alguém me ajuda. Ela não vai ficar firme, tá? Ela vai perder o ponto dela. Você que usa o agar-agar, já é o contrário. Em alta temperatura ele ativa e aí gelatiniza, né? Fica firminho, tá? E a gelatina, se você ferver na hora de dissolver ela ferveu, pode descartar, que não vai funcionar o teu doce, tá? Então tem que ter bastante cuidado e de pouquinho em pouquinho. Então eu vou levar a gelatina para o micro-ondas, deixar 10 segundinhos, já hidratou. Agora eu vou aquecer ela 10 segundinhos, tá? O mousse lá já está 100% prontíssimo para ser consumido, certo? Aqui é um toque especial que eu tô dando para vocês. Como eu vou usar para recheio de bolo, eu vou intensificar um pouco esses sabores colocando um pouco de chocolate branco, tá bom? Então eu vou colocar apenas 40 gramas do chocolate branco, tá? Lembrando que isso aqui é opcional, tá, gente? O mousse já tá pronto, eu tô ensinando uma nova versão para vocês. Aqui, vou derreter agora o meu adoçante, meu chocolate. Galera, olha lá, eu já tô com o meu chocolate derretido. Eu vou ligar o liquidificador de novo. Como essa minha mistura tá molinha, eu não corro o risco de deixar cristalzinho no chocolate, tá? Certo. Gente, aqui... Quanto mais você bater, mais cremoso, mais bolha vai dar no seu mousse, tá? Então, assim, quando é mousse, você pode bater bastante, porque o mousse ele fica bem aerado, certo? Eu vou provar. Prova, vê se tá no seu gosto, se precisar um pouquinho mais de adoçante, coloca um pouquinho mais de adoçante. Lembrando que o eritritol ele não vai adoçar o seu doce, ele vai trazer um equilíbrio com o cítrico, com o ácido. Mas aí, se você quiser mais doce, ou aumente um pouquinho a quantidade do chocolate, ou uma pitadinha a mais da stevia, tá? Vou levar para a geladeira agora. Para você consumir, fica na geladeira entre 2 a 4 horas, tá? E para você fazer o recheio de bolo, 2 horas, 1 hora às vezes, já tá bom, porque você precisa de uma consistência mais molinha para fazer as camadas e aos poucos você ir decorando esse bolo, tá bom? Finalizamos o mousse, vamos agora pro bolo, tá? Então aqui eu já bati, já adiantei esse passo e é muito simples. Você vai separar as gemas das claras, vai bater as claras em neve, ponto de neve, tá? Na batedeira, ali. Chegou no ponto que você quer, vai adicionar o adoçante ou açúcar, se você não tá fazendo restrição, que é só um bolinho saudável, um bolo funcional. Pode botar o açúcar também, que vai funcionar super bem, tá? Mas no caso aqui, eu estou utilizando o eritritol de novo. Thalita, posso usar o xilitol? Pode usar o xilitol. Se você não tem nenhuma intolerância ao xilitol, pode usar o xilitol também. Botei 3 claras, bati em ponto de neve e adicionei 100 gramas de adoçante nas minhas claras, bati de novo e, ó, tá bem firminha, tá? Bati as claras em neve, 3 claras, 100 gramas de adoçante. Como eu tenho a polpa do maracujá, eu vou usar o liquidificador de novo, tá? Se você for utilizar só o suco, não tem necessidade de vir para o liquidificador. Então aqui, na verdade, é um método... são 2 métodos juntos, né? Então, eu vou usar o espumoso e o método direto, que seria o método de liquidificador, certo? Como eu tô com a polpa inteira, com as sementinhas, e eu quero essas sementinhas dentro do meu bolo, eu vou colocar no liquidificador. Porque eu vou triturar essa minha polpa de maracujá. Então, aqui dentro do liquidificador, eu coloquei uma polpa de maracujá, 100 gramas do leite de coco, e 80 gramas do óleo de coco.
aqui nessa receita. E vou colocar as 3 gemas. Eu usei as 3 claras lá e vou colocar as 3 gemas aqui no liquidificador. Então, o que eu fiz? Eu coloquei todos os líquidos dentro do liquidificador e as claras com adoçante eu bati até ponto de neve. Vou lá triturar. Vocês precisam bater e triturar as sementinhas do maracujá até um ponto que não fique desagradável para você estar mordendo e comendo o bolo, tá? Então, deixar as sementinhas muito grandes vai ficar estranho para você morder o seu bolo. Agora, deixar elas trituradinhas, fica até um charme dentro da massa, aqueles pontinhos pretinhos na massa. E agora, eu vou vir com os ingredientes secos, vou peneirar todos aqui, tá? Então, aqui eu vou vir com a farinha de amêndoas. Thalita, por que você tá peneirando? Porque, gente, a massa branca, ela precisa de muita leveza. Como a gente não pode ficar dependendo de farinhas perfeitas, a gente pode fazer as nossas em casa, tá? Então, como eu falei, como é um bolo que depende um pouco mais de uma farinha mais leve, eu vou passar na peneirinha, mas não tem problema se a farinha ser um pouco mais grossa. Você pode ou bater no liquidificador essas partezinhas mais grossas que vão ficar, ou você pode triturar ela antes de vir aqui pro bolo, tá? Ó, ficou os pedacinhos, gente, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é expertise, não é nada de... É truque, na verdade, que a prática na cozinha dá pra gente, a vivência, tá? Por isso que eu falo, não é só receita e estudar, não, gente. Quem vive a cozinha, quem vem, põe a mão na massa, a gente vai aprendendo alguns truques, tá? 100 gramas de farinha de amêndoas eu coloquei aqui, tá? Depois eu coloquei 20 gramas de farinha de castanha de caju. Agora eu coloquei 30 gramas de farinha de coco clara, tá, gente? A farinha de coco escura, ela é da fibra, né, da casca do coco, então ela é muito fibrosa, ela retém mais líquido do que a farinha branca, ela fica essa textura dentro do bolo e é escura. Então ela é ótima para fazer farofa, ela é ótima para fazer empanar, para fazer esses outros preparos, tá? Mas para fazer massa de bolo, você não pode fazer massa de bolo com essa farinha de coco escura, tá? Então sempre vai na farinha de coco clara para fazer as massas de bolo e ela bem fininha. Se você não conseguir aquela bem fininha, faça uma peneirinha e faça que nem eu, depois tritura o resto. E aqui, gente, eu tô com a farinha de maracujá. Olha que beleza! Ela é ótima, tem um valor nutricional incrível, ela vai dar uma personalidade para o seu bolo, ela vai acentuar os aromas do maracujá dentro da sua massa. Só que vocês estão vendo? Ela é mais escurinha, ó, tá? Então, quem não quiser essa farinha mais escurinha, você pode estar substituindo pela farinha de linhaça sem problema algum, tá? Como eu coloquei aqui as sementinhas maiores, eu vou bater de novo no liquidificador, tá? Certo, agora vamos finalizar. O meu forno já está pré-aquecido, então todas as minhas farinhas peneiradinhas já. Vou adicionar nos secos o fermento e a goma xantana. São 10 gramas de fermento e 2 gramas de goma xantana. Gente, é 2 gramas. Essa massa já é úmida. Se você colocar mais de 2 gramas, essa massa vai ficar com aquele aspecto omeletudo, tá? Não vai ficar legal. É 2 gramas apenas de goma xantana. Você também pode fazer sem a goma xantana. Não vai ficar uma massa tão elástica, mas fica uma massa bem gostosa. Agora, gente, eu vou adicionando os líquidos aqui nas minhas farinhas e aos poucos eu vou colocar as claras batidas com adoçante, tá? E olha lá, de baixo para cima eu vou incorporando as claras na minha massa, tá? De baixo, faço a volta e misturo, tá? É importante eu manter esse volume das claras, que isso vai fazer, né, com que meu bolo cresça e também dê estrutura para minha massa, certo? Mas também é importante que a gente dissolva bem essa clara para não ficar nenhuma pedrinha aí de clara no meio da minha massa quando estiver pronto, tá?
Olha que massa linda! Uma massa bem aerada, é uma massa leve. Gente, aqui eu tô utilizando a forma Ballerine, 16 centímetros de diâmetro, tá? Porque ela tem essa parte aqui mais baixa e é aqui que eu vou botar o nosso mousse para rechear esse bolo. Essa receita rende um grande, 22 centímetros, ou 3 pequenos entre 250 gramas do bolo, tá? Vou colocar aqui. Eu coloquei nessa aqui, gente, 450 gramas, tá? Então, ajeito como eu quero que ele cresça e dou as minhas batidinhas. Para sair as bolhas que ficam embaixo, na verdade. Como essa massa é difícil, né, de modelar, porque tem alguma chancana, às vezes fica um espacinho aberto lá no fundo, tá? Forno pré-aquecido, 180 graus, vai entre 20 e 25 minutos, tá? Então, essa massa aqui tem 250 gramas, ó, eu fiz ela bem baixinha para fazer estilo tortinha mesmo, tá? Eu vou pegar o meu mousse, ele ainda não firmou completamente, eu vou colocar na minha massa, sabe por quê? Porque eu quero que ele umedeça a massa um pouquinho. Eu vou colocar aqui. E aí eu vou levar para a geladeira de novo, porque aqui em cima eu vou colocar uma caldinha de maracujá que eu fiz, tá? Então eu levo para a geladeira de novo. Eu estou aqui, gente, com a minha calda de maracujá. É a caldinha que a gente vai cobrir o nosso mousse. É a caldinha que eu vou fazer a cobertura ali do nosso bolo. Vou fazer a cobertura desse bolo também, tá? Esse aqui a gente não vai fazer junto porque não tem mistério. Simplesmente vocês vão colocar na panela e dar o ponto ideal para essa calda, tá? Aqui também muito a gosto, tá, gente? Eu coloquei 400 ml de água, uma polpa de maracujá, umas 30 gramas do adoçante, aí fica a gosto, né, de vocês. E eu gosto muito de estar utilizando anis estrelado e a canela, tá? Que tá aqui, certo? E aí eu levo pro fogo e deixo reduzir, fogo médio, e deixo essa caldinha reduzir. Não esperem que vire uma calda de caramelo, né? Igual fica com açúcar, que não vai ficar. Ela vai ficar mais ralinha. E um dos pontos que a gente tem que observar para acertar, né? Quando eu vou desligar essa massa, é quando a polpa do maracujá se dissolve toda e a gente não enxerga mais a diferença entre a água e a polpa de maracujá. Então, quando ela fica, né, numa corzinha só, ó, fica toda amarelinha, meio dourada, é o ponto que eu vou desligar essa minha calda. Se eu estiver utilizando adoçante natural, xilitol, eritritol. Por quê? Porque vocês vão olhar aqui, ela parece bem ralinha, né? Mas, gente, vocês lembram que quando a gente leva para um pouquinho mais. Então, para eu não correr o risco desse meu eritritol cristalizar e ficar duro, eu não posso reduzir demais. Eu tenho que deixar uma quantidade líquida boa para que ele fique fluido ali na calda por mais tempo, tá? Então, quando levar para a geladeira, com certeza ela vai ficar um pouquinho mais firme e vai ficar no ponto certo, tá? Ó, então, tô aqui finalizando. E aí, eu vou finalizar com o meu chocolatinho branco. Como eu coloquei chocolate branco na mousse, então eu vou finalizar fazendo um detalhezinho de chocolate branco, tá? Olha lá. Esse chocolate precisam temperar, porque como vai ficar aqui, nem é interessante que ele fique muito durinho não, tá? Como ele vai ficar para corte, então é legal que ele fique assim. Prático, não tem mistério, aquele enfeitezinho de boas que a gente gosta de fazer, tá? Esse bolo, gente, depois de colocar a mousse, vocês deixam ela perto de estar bem fininha, tá? Porque aí vocês vão levar para a geladeira só mais uns 15 minutinhos. E aí a massa de vocês não vai ficar seca, tá? Se vocês colocarem a mousse muito molinha, aí vai acontecer o que aconteceu aqui. Eu vou ter que deixar pelo menos mais uns 40 minutos na geladeira para ela firmar, tá? Beijos, gente!